Oi pessoal, eu vou falar hoje sobre segmentação hepática. Por que fazer a divisão do fígado em segmentos? Tem dois bons motivos. Um é para melhorar a comunicação entre nós, especialistas em diagnóstico por imagem, e outro é para informar o cirurgião qual região do fígado ele pode ressecar com segurança. Então, por exemplo, se o cirurgião precisar ressecar uma metástase única, se ele souber exatamente qual segmento, ele vai poder ressecar aquele pedaço do fígado sem comprometer o resto do órgão. Aquela anatomia descritiva clássica que dividia o fígado em lobo direito e lobo esquerdo, separado pelo ligamento falciforme, o lobo caudado e o lobo quadrado, sendo o lobo caudado separado pela fissura do ligamento venoso, não traz uma descrição funcional que ajude o cirurgião a fazer uma ressecção segura de qualquer lesão focal hepática. Quinault publicou essa classificação em 1957, onde temos os segmentos de 1 a 8, sendo o segmento 1 o lobo caudado, os segmentos 2 e 3 os segmentos laterais do lobo esquerdo, sendo o 2 superior e o 3 inferior. O segmento medial do lobo esquerdo é o segmento 4, que pode ser subdividido na porção superior, que é o 4A, e porção inferior, que é o 4B. E o lobo direito, com 4 segmentos, sendo os anteriores os 5 e o 8, e os posteriores os 6 e o 7, sendo os 7 e 8 superiores e os 5 e 6 inferiores. Essa numeração obedece um sentido anti-horário. Então, segmento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 no sentido anti-horário. A gente sempre começa a varredura do fígado fazendo um corte longitudinal oblíquo subcostal, localizando a confluência das veias hepáticas. A veia hepática média vai dividir o fígado em fígado direito, a direita, lógico, da hepática média, e fígado esquerdo, a esquerda da hepática média. A veia hepática esquerda vai separar o segmento medial, que é o segmento 4, dos segmentos laterais do fígado. Entre a veia hepática média e a veia hepática direita, nós temos os segmentos 5 e 8. O 5 inferior anterior e o 8 superior anterior. E lateralmente a veia hepática direita, nós temos os segmentos posteriores, inferiormente o segmento 6 e superiormente o segmento 7. Se você fizer um corte bem superior, você pode localizar o segmento 7 mais lateral, segmento 8 um pouco mais medial, e ambos à direita da veia hepática média. Entre a veia hepática média e a esquerda, o segmento 4 e o segmento 2, que é mais alto, lateralmente a veia hepática esquerda. Isso dá uma visão bem geral dos segmentos e muitas vezes, se as lesões forem superiores, você já pode localizar com certa precisão qual segmento aquela lesão se encontra. A gente precisa esmiuçar um pouquinho mais, dependendo da situação, e a gente tem que saber alguns detalhes a mais. Então, recapitulando, você localiza a veia hepática média e ela vai separar o fígado direito, aqui está em azul, e o fígado esquerdo, aqui em vermelho. Entre a veia hepática média e a veia hepática direita, a gente tem os segmentos 5 e 8. 5 mais inferior, lembra que o seu transdutor está posicionado de baixo para cima, então essa região é mais inferior, e aqui mais superior e posterior. Então 5 e 8, aqui entre a veia hepática média e a esquerda a gente tem o segmento medial do lobo esquerdo, e aqui lateralmente a veia hepática esquerda tem os segmentos laterais do lobo esquerdo. E aqui, obviamente, lateral à veia hepática direita, a gente vai ter os segmentos 6 e 7, o 6 mais inferior e o 7 mais superior, são segmentos posteriores. Segmento 1, lobo caudado, ele é um segmento que ocupa a região dorsal superior. Ele fica lateralmente à veia cava inferior, ele fica posterior ao ramo portal esquerdo, ele fica medial à cisura do ligamento venoso. Aqui um corte longitudinal, a gente vê aqui a veia hepática esquerda, o lobo hepático esquerdo, os segmentos laterais do lobo hepático esquerdo, separados do lobo caudado, que é o segmento 1, pela fissura ou cisura do ligamento venoso. E aqui a gente vê a veia cava inferior no corte longitudinal. Os segmentos 2 e 3, esse é um corte longitudinal, a gente vai fazer um corte longitudinal do fígado e vai
varrer lateralmente a veia hepática esquerda e a gente vai ter essa visão que lembra um triângulo. Aqui é o diafragma, aqui já é o coração. Aqui é o lobo hepático esquerdo, segmentos laterais do lobo hepático esquerdo. Superiormente ao ramo portal esquerdo, que aparece num corte transversal daquele ramo. Superiormente ao segmento 2 e inferiormente ao segmento 3. O segmento 4, a gente localiza voltando para aquele corte longitudinal oblíquo e deslocando caudalmente o seu transdutor. Você faz uma varredura caudal até você ver aqui a bifurcação portal. Você vai localizar à direita do paciente a fissura interlobar principal e lateralmente a fissura do ligamento redondo que corre na extremidade do ligamento falciforme. Entre essas duas fissuras, você vai ter o segmento medial do lobo esquerdo, que é o segmento 4. Aqui mais uma vez, dando destaque para o ligamento redondo, ligamento teres, né, nos livros de anatomia. A gente vai ter o segmento 4A e B, o A mais alto, o B mais baixo, fica mais fácil de guardar na memória assim, que representa o segmento medial, então, do lobo esquerdo, ao segmento 4, separado, então, pelo ligamento redondo dos segmentos 2 e 3, que são os segmentos lateral superior e lateral inferior do lobo esquerdo. Para você detalhar um pouco mais a anatomia, você pode correr um pouquinho naquele ramo portal, indo para a esquerda, você vai ver os pedículos daquele ramo portal, que eles se dirigem para o centro de cada segmento. Esse se dirigindo para o centro do segmento 2, esse para o centro do segmento 3, esse para o centro do segmento 4. Ah, o 3 não era mais baixo e o 2 mais alto? Lembra que você está fazendo um corte transversal oblíquo, aqui você está encostando de baixo para cima na barriga do paciente, então aqui está a pele, aqui está a parte inferior do fígado, e aqui longe do seu transdutor está a parte superior e posterior, ok? Indo para o lobo direito, a gente vai localizar, então, aqui está a veia hepática média, que a gente quase não vê, a veia hepática direita, separando, então, a porção anterior da porção posterior do lobo direito. Se você fizer um corte longitudinal, pegando a veia hepática direita, você vai ter os 4 segmentos aqui na sua mão. O segmento 5, anterior e inferior, o segmento 6, posterior, inferior, mais longe do seu transdutor, o segmento 7, então longe do transdutor é superior e posterior ao segmento 7, e aqui anterior e posterior o segmento 8. E você pode ainda detalhar mais essa anatomia localizando os pedículos portais do ramo direito, se dirigindo para o centro, então, de cada segmento, 5, 6, 7 e 8. E lógico, agora ficou bem mais fácil a gente observar aquele corte longitudinal oblíquo, né, que é a veia hepática esquerda, a veia hepática média, a veia hepática direita, e você, recapitulando, vai ter bastante facilidade em identificar aqui o segmento 7, mais superior, mais perto da veia cava, do segmento 6, mais inferior, o segmento 5, então, mais inferior, e o segmento 8, mais superior, aqui entre a veia hepática direita e a veia hepática média. Entre a hepática média e a esquerda, a gente tem o segmento 4, e aqui, lateralmente, a veia hepática esquerda, temos o segmento 2, mais alto, mais longe do transdutor, do segmento 3, mais baixo, mais perto do seu transdutor, naquele corte que você está pegando de baixo para cima, de anterior para posterior. E aqui, um mapeamento colorido, para ficar mais fácil de você visualizar as veias hepáticas direita, média e esquerda, e os segmentos mais altos, que são o 7, o 8, o 4 e o 2. Eu espero ter contribuído de alguma forma. Muito obrigado. E até a próxima.